Bom dia, nossa leitura hoje é em João 6, do 22. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram neles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando outro lugar do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, porém, disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, Deus o selou. Disse-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e lhe disse: a obra de Deus é esta, que creias porque ele enviou. Então aqui Jesus estava se referindo àquela grande multidão. Quando Jesus foi para o outro lado, eles estavam atrás de Jesus, mas Jesus falou. Jesus conhecia o coração deles, eles estavam ali não por Jesus, mas pelo alimento físico que estava sendo lhes dado, quando Jesus fez a multiplicação dos pães. Então que nós venhamos buscar esse Jesus pelo nosso alimento espiritual, pela nossa salvação, para que nós não venhamos perder essa salvação. E disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Eles estavam ali com Jesus, mas nem todos criam. Eles estavam ali pelo alimento físico. E a vontade do Pai, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Então Jesus, ele não quer que nenhum se perca. Por isso que nós temos que usar as nossas redes sociais para continuar semeando a semente do Evangelho, para que outras pessoas, outros países possam ter acesso a essa mensagem de salvação, que é Jesus Cristo. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, ele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Jesus respondeu e disse-lhes: não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu os ressuscitarei no último dia. Então você vê como a palavra é maravilhosa? Jesus já sabia de todos, daquela multidão, Jesus sabia quem realmente estava ali pelo alimento espiritual. E eles murmuravam, eles eram judeus, eles não acreditavam em Jesus. Aí ele está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai enviou e aprendeu, vem a mim. Não que alguém disse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que dele coma e não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus, dizendo entre si: como pode dar ele a carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo,
que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida eterna, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então você vê aqui a incredulidade deste povo, dos judeus. Gente, não é diferente de hoje. Hoje permanecem a mesma situação. Muitas igrejas lotadas, mas o povo está ali atrás de bens materiais, atrás de bênçãos materiais. Não estão ali atrás de uma bênção espiritual, de receber um renovo, de realmente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que ele possa, quando ele partir daqui, ele ir para o paraíso. Muitos não estão preocupados nem com isso. Eles querem saber do ter e esquecem do ser. Que nós venhamos nos alicerçar nessa palavra. Porque essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. Cada dia que você lê, você recebe uma mensagem diferente daquilo que você leu ontem. É o nosso alimento espiritual. É conhecer a palavra do Senhor. É conhecer esse Jesus maravilhoso, que morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Já teríamos sido exterminados. Mas como Ele nos amou primeiro, Ele diz que Ele não quer que nenhum se perca. Nenhum, Ele não quer que nenhum. E quando um ímpio morre sem conhecer, sem se converter a Jesus, ele se entristece, o pai chora por aquela vida que perdeu. Mas Ele não quer que nenhum se perca. E para isso nós temos que viver numa busca constante, enquanto que tivermos, para que possamos galgar, porque o inimigo das nossas almas, ele está rugindo ao nosso redor como um leão feroz querendo nos estragar. Por isso que nós temos que estar alicerçados na palavra, revestido com a armadura de Efésios 6:10. Mas sempre meditando, tirando um dízimo do nosso tempo para meditar na palavra do Senhor, para louvar, leitura, jejum, oração e ação. Muitos tornam para trás. O verdadeiro avivamento quase sempre traz conflito religioso, filosófico e tecnológico. Mesmo o Senhor Jesus disse estas coisas que eram muito difíceis de ser obedecidas pelos seus seguidores. Contudo, isso não justifica fazer afirmações antibíblicas, esperando que elas sejam aceitas e toleradas sem que sejam avaliadas. O Messias reconhecia a descrença entre seus discípulos, especialmente nas palavras relacionadas ao avivamento, ou mover de uma vida pelo Espírito. Muitos de seus seguidores não conseguiram aceitar o que ele afirmou e deixaram. Viram? Estavam ali, mas eles não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Porque eles estavam surdos espiritualmente, cegos espiritualmente. Ouviam e não entendiam, viam, mas não enxergavam. É como a própria palavra de Deus fala sobre isso. E já não andavam com ele. Existem muitas pessoas que pensam em tornar-se discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas nunca o fazem. Elas se desviam e isto lhes custa muito caro. Muitos estariam dispostos a servir a Cristo, se para isso não lhes fosse requerido nada. O atual clamor do mundo é por uma religião sem cruz. O Messias teria milhões de discípulos, a mais se não fosse a cruz. Contudo, nenhum homem pode ser discipulado dele, a não ser que renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cotidianamente e o siga.
Uma coisa é um homem professor ser cristão. Outra coisa bem diferente é ser discípulo. Um discípulo é um seguidor e aprendiz, disposto a sentar-se aos pés de Jesus, aprender com ele e segui-lo. Quem escreveu esse texto foi William Moody. Então, olha só o que ele fala. Um professor é muito difícil um professor ser cristão. Outra bem diferente é ser discípulo. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, mas que nós venhamos meditar na palavra de Deus. Povo de Deus, os sinais estão nos 4 cantos do universo. Você observar, você vê, conhece, mesmo quem não tem estudo bíblico, quem não tem doutorado, mestrado em teologia. Não é preciso isso para você conhecer a Jesus e conhecer a palavra do Senhor, não. É só você ler. Se todo dia você tirar um tempinho para ler a Bíblia e pedir para o Senhor lhe dar discernimento daquela palavra que você leu, Ele vai lhe dar esse entendimento, esse discernimento. E você vai saber quem realmente está pregando o verdadeiro evangelho. É por isso que nós temos que ler a Bíblia, para que nós possamos conhecer esse Cristo maravilhoso. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Nós já teríamos sido exterminados. Nós seríamos consumidos se não fosse a misericórdia do Senhor. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, venha nos guardar, medite na palavra de Deus. Deus, Ele está todo dia te chamando. Abre a porta do teu coração para que o Senhor possa fazer morada. Ele não é ladrão, Ele não entra arrebentando a porta. Ele bate e se tu abrir, Ele entra e faz morada. Coloca teus projetos, teus sonhos nas mãos do Senhor. Porque aquilo que for melhor para ti, Ele vai te conceder. Mas quando tu pedir algo que Ele não der, não te preocupas, que no tempo dele Ele te dará. Então deixa eu louvar aqui só uma estrofezinha aqui do hino para que nós possamos nos alimentar e refletir. Vencerá. Quem possui a Cristo nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Então você vê aqui, e quem nele espera sempre vencerá. Nós temos que permanecer esperando no Senhor Jesus, porque Ele virá como um relâmpago surge no ocidente. Assim será a vinda do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Se Jesus me permitir, amanhã estarei aqui novamente. Compartilhe os meus vídeos, me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Que Deus nos abençoe e que todo louvor e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.